Boa noite para todos que estão assistindo esse vídeo, né, que estão passando esse vídeo, ouvindo também a mensagem. Desde a hora que eu acordei hoje, que eu estou sentindo no coração de falar um pouquinho, né, sobre esse Deus maravilhoso que nós servimos. Eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a sua vida, para o seu coração, para a vida dos seus familiares, para todos, a paz de Jesus Cristo, aquela paz que excede todo entendimento humano dele, porque é só ele que pode nos dar essa paz, né? Paz verdadeira. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós viemos todos esses dias acompanhando as estatísticas desta pandemia. O terror, o desespero das pessoas, o medo, né? E a gente vem acompanhando e muitas vezes a gente nem assiste mais jornais, não lê mais notícias. Por quê? Porque estava assustando assim, de uma maneira, sabe assim, terrível as pessoas, né? A maioria das pessoas, a estatística. Foram vários dias, né, batendo recordes de contaminados e de mortes. Todos os dias, esse mês de março inteirinho, nós ouvimos falar que os cemitérios não estavam dando conta de receber os corpos. Os necrotérios dos hospitais não estavam tendo mais, não tinha capacidade de receber mais ninguém, porque já estava lotado. As funerárias, os carros funerários já não estavam também dando conta. Ou seja, o nosso Brasil entrou num colapso. E por mais que as autoridades tentam fazer, por mais que a ciência tenta fazer, nós sabemos que só há uma pessoa, só alguém que pode e que está fazendo amenizar esse número de mortes, essa pandemia. Só há alguém que é poderoso bastante para exterminar, aniquilar esse vírus. E nós sabemos que é Deus, o glorioso e eterno Deus, somente Ele. E desde ontem, quando eu estava com meu esposo ali no sofá e a gente conversando, e ele mostrou para mim, falou: você viu? Hoje foi anunciado que a estatística mudou. Esse número de mortes mudou. Estava acontecendo em 24 horas, 3.000 e poucos. Chegou em 24 horas em São Paulo, 3.000 e poucos casos de morte. Mas ontem ele me mostrou que tinha caído para 1.000 e alguma coisa. Eu não sei exatamente. 1.300, 1.500, não sei exatamente. Eu só sei que na hora, quando ele me falou, eu senti uma alegria tão grande, uma gratidão tão grande a Deus, que eu comecei a falar glória a Deus, e comecei a glorificar. Não queria parar mais de glorificar, como se Deus falasse: eu estou ouvindo as orações. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas orando, muitas pessoas clamando, muitas pessoas buscando em Deus a mudança disso.
o fim dessa pandemia. Porque por mais que nós entendemos, eu falo por mim, por mais que eu entenda que Deus permitiu que isso acontecesse, porque Ele tem um propósito. Eu, no meu entendimento de uma serva pequenina, uma humilde serva do meu Deus, a menor de todas, no meu entendimento, eu creio que Deus, Ele tá olhando lá dos céus sempre e Ele vê o povo no mundo. O povo sequer lembra que Ele existe. O povo ingrato, a humanidade ingrata, o mundo pecaminoso, e não fazem nada para sair e praticam atrocidades e tudo mais, e Deus, Ele vê lá de cima e o coração dele entristece. E eu creio, falando por mim, que Deus, Ele preparou, Ele permitiu, aliás, que isso acontecesse para que o povo, não só o povo dele, que é aquele que está em obediência, que é aquele povo que está buscando, que é aquele povo que está na presença dele, procurando obedecer, servir a ele, servir ao próximo, amar ao próximo. Mas aquele povo que está no mundo, que jaz do maligno, eu creio que ele quer chamar a atenção. Deus, Ele quer chamar a atenção desse povo para que esse povo olhe, se volte para Ele e perceba e venha buscar na palavra dEle e venha perceber, procurar conhecer Jesus Cristo. Desculpa. Conhecer o grande amor de Jesus e reconhecer que Jesus Cristo deu a vida dele, porque assim Deus o quis, Deus o enviou, deu a vida dele naquela cruz do Calvário pela humanidade. E Deus, Ele está chamando, Ele quer que o povo dele, que o povo se volte para Ele, buscar salvação, para buscar salvação, porque Jesus, quando Ele esteve aqui no mundo, Ele levou todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Mas a maioria das pessoas não reconhecem isso e busca pecar outra vez. Mas como eu estava dizendo no começo, aleluia, Jesus. Desculpa. Como eu estava dizendo no começo, mas o povo de Deus, ele continua clamando, ele continua orando. E Deus ouve. E Deus, Ele está nos atendendo. A prova disso é que ontem eu vi as estatísticas mudando, alteradas, porque o número de mortes caiu. Porque Deus, Ele mesmo diz, aqui em segundo a Crônicas 7:14, Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, e sararei a sua nação. Deus, Ele está dizendo isso aqui na palavra dele, que é verdadeira e eficaz.
se nós continuarmos buscando, se nós continuarmos orando, obedecendo a Ele, nos humilhando diante dEle, nos prostrando, nos derramando diante dEle. Ele diz que Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará. A pandemia que houver, o vírus que houver na sua vida, na minha vida, na vida de toda a tua parentela, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, Deus tem poder. Deus, Ele é o único que pode sarar. Deus é o único que pode nos livrar. Por isso nós devemos continuar orando, irmãos. Nós devemos continuar clamando. Na minha igreja, no meu círculo de oração, Ministério Círculo de Oração, nós fizemos o relógio de oração. Então nós oramos, cada uma no seu horário, o horário que escolheu. Orar, clamar e glória a Deus. Porque nós sabemos, porque eu creio que você também sabe. Se você ainda não ouviu, se você ainda não sabe, aqui a palavra de Deus também diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo, no nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus tem poder debaixo do céu, em cima da terra. É um nome que está sobre todo nome. Não há outro igual. E quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós nos humilhamos, Deus está ouvindo lá do céu. E Ele está perdoando os nossos pecados, está nos sarando e sarando a nossa nação, a nossa parentela, a nossa família. A oração pode muito em seus efeitos. Jesus, Ele nos deu esse poder no nome dEle. Jesus, Ele disse que no nome dEle nós curaríamos enfermos. No nome dEle nós expulsaríamos demônios, repreendemos, aliás, porque é no presente, repreendemos o inimigo, obras de macumbaria, toda seta maligna, no nome de Jesus. Não é por força, grito, não é por violência, é no nome de Jesus Cristo. Ele disse isso. E quando nós oramos por alguém que está enfermo, no nome de Jesus, Deus, Ele entra com providência. E se for a vontade dEle, Ele cura, ainda que esteja à beira da morte. Ele cura. Porque Deus, Ele sempre curou. Deus, Ele sempre fez milagre. Ele é, foi e será eternamente Deus de milagres. Deus onipotente. O poder está com Ele. Então eu resolvi falar um pouquinho aqui sobre esse versículo 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Porque eu fiquei muito alegre ontem com o meu Deus. Eu fiquei muito feliz e eu creio, eu tenho convicção que se nós continuarmos orando, se nós continuarmos fazendo o que Ele pede aqui no versículo 14, Ele vai sarar a nossa terra. Deus, Ele nos livra quando nós estamos buscando, quando nós estamos clamando o nome dEle. Ele nos protege, Ele nos livra. Até aqui Ele nos sustentou. E quando Ele recolhe um dos filhos dEle, um do povo dEle, quando Ele recolhe, é porque Ele já tem o lugar lá no céu. Ele já tem o lugar preparado. Aqueles que estavam em Cristo Jesus, que confessaram Jesus como o único e verdadeiro Salvador das suas vidas, e Ele o chamou e Deus o recolheu agora,
com essa pandemia, foi a vontade dele e ele sabe o que ele faz. Está na glória. Nós sabemos que está na glória. E nós precisamos garantir que se ele nos tirar de hoje para amanhã, que nós possamos também ir para a glória eterna e desfrutar e usufruir quando Jesus voltar e os mortos ressuscitarem e Jesus chamar e levar aqueles que estão com ele para o céu na glória. Quando nós estivermos lá, nos juntarmos todos e viver uma vida eterna sem choro. Uma vida eterna sem tristeza, sem sofrimento, sem dor. Na glória. Na glória. Oh, quão bom e quão maravilhoso é termos essa certeza. Como nós podemos ter essa certeza? Como nós podemos? Abrindo a nossa boca e confessando a Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas. A palavra dele diz: se confessares Jesus Cristo como o único e Salvador das suas vidas. Porque ele é o único mediador entre nós e o nosso Pai, entre nós e Deus. Se você confessar com a sua boca, diante de todos, se batizar e obedecer a Deus, você tem certeza de que você será salvo. E Deus, ele nos dá essa oportunidade. Ele nos dá livre-arbítrio, mas eu comigo acredito que ele fica torcendo para que nós venhamos buscá-lo e confessar Jesus e herdar a nossa coroa da vida, o nosso galardão. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não conhece profundamente esse amor imensurável, se você ainda não experimentou essa intimidade maravilhosa que é estar na presença dele, conversar com ele, ouvi-lo, falar contigo, experimenta. Experimenta, você vai gostar. E você não mais vai sair da presença dele. Amém? Glória a Deus. Eu senti no coração de falar um pouquinho do nosso Jesus. Obrigada pela atenção. Deus abençoe e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.